pessoal ainda está em forma. A Andréia está em forma, hein? A Andréia, André, cada dia mais cheia do Espírito Santo, melhor ainda. Glórias a Deus, né, Wagner? Vitória aí. Meus amados, onde nós estamos, o Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está, Jesus está. Onde Jesus está, se Deus é por nós. Que bom saber que estamos do lado certo, do lado da palavra de Deus, né? Que bom sabermos que o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. Olha, quando falamos onde nós estamos e o Espírito Santo está, a gente precisa internamente acreditar no que a Bíblia diz, que Ele habita em nós. Então significa, tem dentro de cada um de nós a presença de Deus Espírito. Então agora eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui, você está em casa, ou no hospital, ou em qualquer local, reverencie a presença do Espírito Santo, que Ele habita em você. Amém? Então Ele está presente aí, como Ele está presente aqui. Senhor, nós queremos Te honrar e ensinar as pessoas a Te prestarem essa honra e esse reconhecimento. Porque se isso não for sincero, realmente até entristece a pessoa do Espírito Santo. Podeis assentar. Meus amados, nós temos observado e partido do livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Repito, eu creio que o Espírito Santo tem nos guiado e a finalidade é sempre a glória de Deus, a edificação e proteção da igreja do Senhor, e termos um povo que está sendo preparado para a volta de Jesus, que não vai se deixar enganar, né? Não vai se deixar enganar em uma época que é também caracterizada por muito engano. Então Deus tem colocado no nosso coração isso. Então nós estamos vendo, procurando ver a ação do Espírito Santo mediante a igreja primitiva, no que diz respeito a dons espirituais, aos dons espirituais. Então nós vamos tentar recordar Temos ouvido muito a respeito da pessoa do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, como se deu a chegada do Espírito Santo, e ouvimos repetidamente, chamando a atenção para todo o relato que há no livro de Atos dos Apóstolos, que, como há um consenso, se esse livro, o nome tivesse sido dado Atos do Espírito Santo, porque na verdade foi o Espírito Santo através dos apóstolos. Esse Espírito Santo que está movendo você e eu e nós nos reunimos aos sábados. E dentre aquilo que já tem sido visto, então nós vamos na cadência dos dons, né? Dos dons. Vocês devem lembrar que nós aprendemos que precisamos fazer sempre uma diferença entre a expressão o dom do Espírito Santo e dons espirituais, né? Dom do Espírito Santo, falando do Espírito Santo como grande presente, né? Que é dado à igreja, já que Jesus é o grande presente de Deus à humanidade. João 3,16 diz que Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entretanto, sobre o Espírito Santo, nós temos ouvido e lido que o Espírito Santo, ele não é dado ao mundo. O Espírito Santo é dado ao crente. O Espírito Santo é doado à igreja. Amém? E o Espírito Santo presente em nós, nele tem todas as capacidades, tudo aquilo que vai suprir nossas necessidades em todas as áreas. Logo, todos os dons estão nessa pessoa maravilhosa, Espírito Santo. E se eu acredito nisso, então, em um mundo tão conturbado, nós realmente passamos por N situações, seja do contexto da obra de Deus, seja no viver diário, não é? Na luta pelo pão de cada dia, na luta pela sobrevivência, o ir e vir, os relacionamentos, né? As pessoas, estou vendo ali o nosso querido irmão João Alexandre, militar, né? Convive com superiores, convive com subordinados. E todos nós somos assim, em algum nível você vai conviver com pessoas. E é muito interessante nós sabermos que nesse mundo enfrentamos, tudo que nós enfrentamos vem realmente do pecado, que habita em nós, 2, que habita nos outros, e espíritos malignos que estão rodeando todo mundo. Não é? Isso me ajuda muito quando eu sou advertido pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo sou orientado, porque isso nos capacita a depender, quer dizer, recebemos a orientação de dependermos do Espírito Santo para tudo. Seja dentro da dinâmica do trabalho eclesiástico, seja na relação social, no ambiente de trabalho, no serviço público, ou qualquer outra coisa, nada está fora dessa percepção. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo que habita dentro de nós, o Espírito Santo que é Deus, Espírito Santo, o Espírito Santo que foi enviado, promessa do Pai, mediante a intercessão de Jesus, esse Espírito Santo é a pessoa mais importante que está na terra, habitando no corpo de Cristo, a igreja. Veja bem, eu digo que está na terra, habitando no corpo de Cristo, a igreja. Eu percebo que nós precisamos, não podemos limitar as esferas de ação do Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo, cuidando do crente e cuidando da igreja, ele deve ser honrado e solicitado. Bom, nós vamos observar, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós lemos a respeito de alguns dons. Lá no capítulo 12 diz assim, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bom, já fica muito claro para nós que dons, né, vem normalmente de um vocábulo que significa presente, um donativo, não é? Não se trata, então, de nada que signifique você vai ter um prêmio, você vai ter um galardão, você vai receber isso porque você merece isso.
Antes de mais nada, tudo que nós somos e temos é pela graça de Deus. Amém? A salvação pela graça. Não é? A presença do Espírito Santo também. E a partir do Espírito Santo dentro de nós, manifestação de qualquer dom é a graça de Deus. Quem quer realmente ser um receptor de tudo aquilo que Deus prometeu, você nunca deve achar que alguma coisa é porque você fez alguma coisa e merece isso. Isso seria um insulto diante de Deus. Na Bíblia Sagrada temos relatos, e dentre os relatos que nós vemos, a cura do cego de Jericó, sempre me chamou a atenção, como ele, aquele cego, à beira do caminho, esmolando. Ele não era ninguém, ele não era nada. E quando ele ouviu um barulho que Jesus vinha passando, ele quis saber que barulho é esse, diferente. Aí alguém sussurrou, é Jesus. E ele já tinha ouvido falar o que? Jesus. O que ele era capaz de fazer pelo ser humano. O que ele seria capaz de resolver qualquer problema. E ele disse, olha, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que oração extraordinária, porque primeiro ele fala filho de Davi, significava um dos títulos messiânicos. Então o homem enxergava mais do que os fariseus religiosos. O homem enxergava mais do que muita gente, porque quando ele ouve dizer quem era, falou, é ele. É ele. É o prometido. É o esperado. Só pode ser ele. Graças a Deus. E ele então vai clamar. Agora a oração dele, pastor Alex trouxe uma mensagem muito boa sobre a oração, né? E nós temos falado como é importante reaprender a orar, apostar na oração, né? E aquele homem viu que era uma oportunidade, só que ele vai se colocar na posição correta. Humildade, dependente. E ele vai dizer, tem misericórdia de mim. Ao dizer assim, ele está dizendo, olha, eu não mereço. Eu sou um pobre aqui na beira da estrada. Mas tem misericórdia de mim. Meus amados, olhando nessa linha, nós nos vemos também hoje na beira do caminho desse mundo, com essa pandemia, os cientistas batendo cabeça, políticos confusos. Vocês sabem que as vacinas que estão chegando aí, elas ainda são o quê? Emergenciais. Não tem vacina para todo mundo. Correto? Não tem. E existem dúvidas. Existem dúvidas. Então, nós nos vemos também à beira desse caminho. Nos vemos também numa situação tremenda. Correto? A gente já ouviu de tudo, de gente que trapaceou na vacina, de gente que deu o nome de alguém que não era ver. Está uma balbúrdia terrível, certo? E a confusão é justamente porque as pessoas, sem o conhecimento de Deus, sem a graça que paira sobre nós, correto? Elas ficam perturbadas. É como aquelas pessoas que estavam ao lado daquele cego, né? Eles nem se importaram, porque quando o cego começa a clamar, eles ainda querem dizer, fica quieto, cala a boca. Tem gente que não ora, mas se incomoda quando você ora. Tem gente que não vem e se incomoda quando você vem, mas continua vindo, continua orando, porque o Senhor vai parar para te ouvir. Tem gente que se incomoda quando você vem ao templo, mas não se incomoda se você vai no supermercado, se você vai no Serasa lá, né? Se você vai em algum local.
Então eles não dão tanto valor, mas você continue dando valor às coisas espirituais. Graças a Deus aqui tem a distância, né? Todos com máscara, respeitamos esse lado, mas não podemos ceder a nenhuma pressão que diga não vá não. Eu vou, irei. Porque se eu não posso ir no templo, também não posso ir na drogaria. Se eu não posso ir no templo, também não posso ir no supermercado. Se eu não posso ir no templo, também não posso ir na loja. Se eu não posso ir no templo, também não posso ir no médico. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Mas queremos nos reportar novamente que o cego, ele não dá ouvidos a ninguém. Ele tem uma convicção. Ele tem uma oportunidade e ele vai buscar a cura. E Jesus ouve e vai curá-lo. O que é que você quer que eu faça? Eu quero tornar a ver. Então veja. Meu Deus, como nós estamos precisando dessa ação hoje. Quanta gente sofrendo. Quantas pessoas sofrendo. E aí, estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Começa, é como se pegasse fogo, né, do altar e colocasse em cada coração, porque nós também podemos sonhar, experimentar o que aquela igreja experimentou, porque o Cristo deles é também o nosso Cristo, o Espírito deles é também o Espírito que está em nós, a palavra que eles receberam é também a palavra que nós recebemos. Portanto, vamos nos levantar e nos animar, porque não somos crentes que dependemos do som de uma guitarra, não somos crentes que dependemos de um grupo gospel, dependemos dele, Espírito Santo, que habita em nosso coração, e que não está conosco somente no templo, mas na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar, o Espírito de Deus se move em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós falamos dos dons, estamos falando de presente, tá? O significado da palavra dom é um presente, não tem que inventar muita moda, não. É uma dádiva, é algo que o Senhor nos deu, é algo que está à disposição nossa. Nós precisamos perceber, descobrir, aprender e exercitar durante o nosso dia a dia, o convívio com o Espírito Santo. Amém? Glória para quem está ao teu lado. E diga, muitas das vezes você sente que alguma tristeza vem, ou algum desânimo vem, ou alguma frustração. Pare com isso. Olhe para dentro de um templo, que é você. Ele está aí dentro. Ele está aí dentro. E por que ele está aí dentro? Porque você olhou para a cruz. Você creu na mensagem da cruz. Você viu seus pecados castigados em Jesus. E o sangue deles satisfez as exigências do Pai, que o entregou como oferta e sacrifício pelos nossos pecados. E como isso tudo aconteceu, e ele ressuscitou, o Espírito Santo veio. Glórias a Deus. E o Espírito Santo está presente. E ele não está presente apenas para ser um enfeite. Ele está presente para funcionar. Amém? Vamos ver, lá no capítulo 12, nós lemos já. Mas lá no versículo 8 diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Ah, meu Deus do céu! E a outro, operações de milagres,
e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Então nós temos aí, meus amados irmãos, uma descrição desses dons, segundo o apóstolo São Paulo, ele trata aqui. Em Romanos ele trata também de alguns dons na área de administrativa, né? Também os dons ministeriais lá na epístola aos Efésios, agora tudo obra do Espírito Santo, né? Esses dons aqui operacionais, né, para o dia a dia, seja da igreja ou seja no teu viver diário, vale a pena você realmente acreditar. Primeiro, é fundamental que você acredite de fato que a tua maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. A minha maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos aqui tentar falar. Eu pedi para a missionária Sara se posicionar ali. Vamos começar, então, pela palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Sabedoria. O que significaria, então, a manifestação da palavra da sabedoria? A Bíblia diz que a coisa mais importante é a pessoa ter sabedoria. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria, ela deve despertar em nós um senso de que no nosso dia a dia, diante de situações difíceis, de coração aqui, quem de vez em quando se vê diante de uma situação difícil? Eu. Fala assim, a gente costuma dizer só Jesus, né? Sim ou não? Só a graça. Não há quem não se defronte com situações. E quem é que já percebeu que muitas das vezes, diante de uma situação difícil, sabe, não tem nada a fazer, senão falar: Senhor, igual o cego, tem misericórdia de mim. Qual é a resposta que eu vou dar? Quem já teve situação que você tem que dar uma resposta e você não sabe? Eu. E quanto mais a gente conhece o Senhor, mais humilde a gente fica. Quem está entendendo? Cuidado com aquelas pessoas que toda hora ela tem uma solução. Tem uma solução para a vida dos outros. Né? Entenderam ou não? Cuidado. Né? Sim ou não? Quem é que já se viu em situações difíceis? Agora, sabe como é que eu me ensaio? Como é que eu me ensaio? É porque eu busco no Espírito Santo. Vou conversar com o Espírito Santo. E vou perguntar ao Espírito Santo. E vou aguardar também. Apressado come cru. E daqui a pouco ele vai dar para a gente a palavra da sabedoria. Então diga assim: a palavra da sabedoria é manifestação sobrenatural, não é manifestação da sabedoria humana. Tem uma sabedoria que todo mundo tem, né? Na perspectiva humana. Não, aqui é uma manifestação, é um dom. O Espírito Santo que está dentro de ti, aleluia, ele vai, sabe, colocar as palavras na tua boca. Amém? Ele vai colocar a solução no teu coração. E você então vai dar uma palavra que normalmente as pessoas não dariam.
Vamos ver um primeiro exemplo disso? Vamos, na Bíblia. Abre aí em 1 Reis, primeiro livro de Reis. Nós vamos tentar falar lento, tá, gente? Para a gente realmente... Primeiro livro de Reis, todo mundo vai ler comigo. Vamos ler com a Sara. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. O que é que nós vamos ler, pessoal? Nós vamos encontrar um fato ocorrido na história do rei de Israel, e já era quem? Salomão, o sucessor de Davi. Vocês se lembram vocês sabem que Salomão, correto? Ele é filho do rei Davi, que foi o maior rei de Israel. E agora Salomão vai ser o que? O sucessor. É muito difícil, né? Ser um sucessor de um homem como Davi. E os problemas que iriam se avolumar? E os problemas que haveriam, né? Seriam extremos, né? Então nós vamos acompanhar isso aqui e vamos ver que para o nosso dia a dia, vamos recordar desse fato bíblico para que tenhamos também o dom da palavra de sabedoria. Pode ler, Sá? Sim, senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Está aí. Eu quero começar a pedir a você, para ficar de pé aqui ou em qualquer lugar, e vamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, entende? Faça com que você recorra, quando em meio a uma situação, ao Espírito de Deus. Igreja de hoje, igreja contemporânea, igreja do século 21, Deus, Espírito Santo, está dentro de você. Eu vou repetir. Olha, é na empresa, é no trabalho, é em casa, em qualquer local. Sinceramente, eu recorro sempre ao Espírito Santo. Tá? Então vamos fazer uma oração e dizer assim: Senhor, seja do ponto de vista ministerial, seja pessoal, familiar, profissional, que o Espírito Santo venha manifestar
a sabedoria, para que eu tenha essa sabedoria para resolver os problemas. Os pastores, pastoras, em toda parte, o tempo todo nós precisamos dessa sabedoria. Amém? E ela está acessível. Muito bem. Pastor Evandro, missionária Sara, vocês percebem, pastora Cristina, pastor Alex, os demais, glória a Deus, está gostoso aqui, tá? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Está um CPM lá pegando fogo, está aqui embaixo. Mas vamos entender. Salomão, ele recebeu uma missão, correto? Ser o rei de Israel. Sabe o que é? Privilégio e responsabilidade de ser rei de Israel, sim ou não? Sim, senhor. Sim ou não? Sim. Sim ou não? E aí, evidentemente que um rei, ele ia conviver com problemas, né? Com situações, e dentre esses problemas, esse foi um dos que chegou naquele momento, pastor. Sim, senhor. Um problema seríssimo, né? Problema seríssimo. Ele estava começando no reinado e já tinha uma situação impossível para resolver, né? Naquela época, 930 a.C., então realmente uma decisão difícil que ele ia ter que tomar. E não era fácil, como rei, julgar a vida de duas mulheres. Ele não sabia quem era a mãe de fato. E ali ele precisava de ter o quê? Sabedoria. Uma palavra. Uma palavra de sabedoria. Como é que vai se revelar o falso e o verdadeiro? Porque ali havia um depoimento, alguém estava mentindo. Quem estava com a verdade, pastora Cristina? Vocês entenderam ou não? Seja sincero, nós não nos deparamos com muitas situações no nosso dia a dia assim? Sim ou não? Sim, o pessoal de casa, sim ou não? Sim. Correto? E aí a pessoa, muitas das vezes, ela não utiliza o recurso que tem. Quero fazer uma pergunta. Onde é que estão os santos? Amém. Lavados no sangue. Amém. Nome escrito no livro da vida. Amém. Aleluia. Está dentro de ti a solução, é o Espírito. Vocês sabem que também os reis, os profetas e tantos outros, né? O Espírito de Deus agia na vida deles. Então, com certeza, vimos aí essa palavra como palavra de sabedoria. Agora você imagina como é que ele vai resolver? Ele fala o quê? Para trazer uma espada e com aquela espada partir a criança viva ao meio. Dar uma parte a uma e a outra mãe. A outra que se diz Evidentemente, quando ele fala desta forma, lá dentro dele, o Espírito de Deus estava dizendo o quê? Você fale assim e você vai saber quem é a verdadeira e quem é a falsa. Quando ele manda dividir os meninos ao meio da cada uma, aí o instinto maternal verdadeiro, o verdadeiro amor, ele abre mão, não abre? Por bem do outro, sim ou não? O que é que ele faz? O que ela faz? Dá para ela pode levar, contanto que ele viva. Aí Salomão falou, não, pode dar para ela. Essa é a mãe, a outra é uma embusteira. Meus amados, nesse mundo, no nosso dia a dia, como nós precisamos lembrar disso? E às vezes Deus vai te dar a palavra de uma maneira, não é tão assim, excepcional, que às vezes você só vai perceber depois. Você vai resolver um problema que você vai falar, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Como foi que eu consegui fazer isso? Foi o Senhor na tua vida. Foi o Senhor na tua vida. Veja bem, nós não queremos dizer que toda hora esteja havendo a manifestação do dom. A manifestação do dom, da palavra de sabedoria, é quando há uma situação excepcional. Vocês entenderam ou não? Quando há uma situação excepcional, então você lembra de quem é o teu Deus. E isso pode ter acontecido. Pastor, senhor. No Novo Testamento, no livro de Atos, Sim, senhor. naquele movimento da igreja primitiva, há algum fato que você possa... Porque nós vamos pedir para ela abrir ali e ler, eles vão abrir e ler. Nós vamos falar com calma, tá? Não quero atropelar esse tema, não.
Quando a gente vai para Atos capítulo 15... Atos 15, vamos abrir Sim, Atos senhor. 15 agora. Em Atos capítulo 15, quando lá atrás, Paulo e Barnabé estavam pregando, e daqui a pouco desce alguns judeus da Judéia, e então começa a falar que eles tinham que seguir o ritual dos judeus. Então, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, e ali houve grande contenda entre os apóstolos. E aí o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre Tiago, e ele deu uma palavra de sabedoria que pareceu bem a todos, e todos depois tiveram uma solução do Espírito Santo. É possível ler, Sara? Sara vai ler Sim, para senhor. nós ali. Capítulo 15, a partir do versículo... Qual versículo? Você lembra, pastor? O senhor quer a partir do versículo... Só um minutinho, 22. 22 mesmo? Sim, senhor. Isso. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Aí no versículo 30 mostra o que aconteceu depois. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. E 31 fala, pode ler. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas... Até aqui. É isso aí. Pode falar. Então, a gente vê que Microfone. dentro de toda aquela situação que houve com Paulo e Barnabé, e aqueles judeus que desceram da Judéia, houve uma grande confusão em respeito à doutrina. Então, houve um concílio, que foi o primeiro concílio em Jerusalém, e aí pareceu, depois de uma oração, depois que eles conversaram, pareceu bem ao Espírito Santo e a eles mandar uma carta para todo o povo, dizer que não impor nenhum julgo sobre aquele povo, a não ser que se abstenhassem da prostituição. Então, no final de tudo, no final dessa reunião, todos ficaram satisfeitos. Quer dizer, apaziguaram-se porque houve uma palavra de sabedoria. Vocês entenderam ou não? Tenta ler novamente isso aí devagar, pastor. Explica mais uma vez aí com muita senhor. calma, né? Porque aqui estaria uma questão assim doutrinária forte na igreja, nos seus primórdios, não é? Então, vai lá, por favor. Só o contexto, né? Paulo e Barnabé, Olha o microfone. Paulo e Barnabé, numa viagem missionária, em sua pregação, em um determinado momento, alguns judeus da Judéia desceram para Antioquia e falaram que eles tinham que pregar a circuncisão, para que os crentes que se convertessem a Jesus, mas mantivessem os costumes e leis do passado. Aí, eles foram para a igreja-mãe, eles foram para Jerusalém. E lá se reuniram com um corpo de apóstolos. Quem presidia era Tiago. Aí, então, depois de muita discussão, veio, então, uma palavra de sabedoria para desfazer essa situação. Aí é que a gente começa a ler a partir do versículo 22. Ela pode ler? Pode ler, então, missionário. Sim, senhor. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos.
escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Vamos então, a gente vai massificar um pouco aqui, tá, com algumas passagens bíblicas, no sentido didático, é muito importante a repetição, né? Poderia falar assim, passou aqui, já entendeu, tá, vamos passar para a próxima, palavra de conhecimento, vamos passar agora para isso, não, calma, né? Calma, porque nós precisamos que o Espírito Santo seja reconhecido dentro de nós, no nosso dia a dia. Olha, eu quando pulo da cama, eu já começo saudando o Espírito Santo. Eu aprendi isso, né? Eu já começo reconhecendo o Espírito, já começo a pedir o Espírito Santo. Já começo a pedir o Espírito Santo para glorificar Jesus, o Espírito Santo para dar testemunho de Jesus, entendendo? Então nós vamos assim pedir que a Sara vai ler, Sara? Sim, senhor. Mateus 22, do versículo 15 ao 22. Vamos ver agora Jesus em ação. Sim, senhor. Mateus 22, versículo 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas da aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. E aí? O que vocês entenderam aí? O que você entendeu aí, pastor Evandro? Foi um momento que tentaram encurralar Jesus. Vai escutando. Quer dizer, quando eles questionaram Jesus sobre o imposto, então eles tentaram encurralar. E aí qual foi a saída? O Espírito Santo sobre Jesus. Ora, então a saída era pescar, pegar a moeda e ensinar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus ali, numa tacada só, matou tudo. Porque a parte de César, como cidadão, ninguém poderia falar nada dele. Mas não esquecendo da parte de Deus. Então todo mundo não teve resposta. Sabedoria. Porque eu vou pedir até, leia novamente com calma. Tá? Sim, leia novamente com calma. Porque se tem uma coisa que eu preciso diariamente, eu preciso muito, diariamente,
E eu creio que todas as pessoas humildes reconhecem que a vida diária é um combate, né? E nós precisamos seguir Jesus como modelo e ser capaz de... O mesmo Espírito que estava em Cristo está hoje em nós. Amém? Jesus como homem, né? Jesus como homem. Então, a manifestação dos dons em Jesus, né? Todos os dons assim disparados na pessoa de Jesus Cristo, né? Porque nesse momento queriam, como disse o pastor Evandro, né? Sim, senhor. Colocar Jesus na parede. Colocar Jesus na parede, porque havia um desejo de colocar Jesus, né? Como alguém que estava quebrando, não sendo desleal com o judaísmo, né? E também sendo um desordeiro, né? Quer dizer, não pagar o tributo a César, a Roma, era uma situação delicada, tá? Lembre-se bem, aprendemos na Bíblia que o Espírito Santo é o dom de Deus para a igreja, e dentro do Espírito Santo existe uma variedade de dons, correto? Toda vez que alguma coisa apertar, pare um pouco e ore. Lembre quem você é e recorra ao Espírito de Deus. Isso é dentro de um banco, não é? É no hospital, é numa sala de aula, é no quartel, sabe? É na igreja, em qualquer ambiente, pelo amor de Jesus Cristo, né? Então, vamos lá. Ela está lendo novamente? Sim, senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. E aí? O que nós aprendemos aí? O que nós aprendemos aí com Jesus? Não é? Ele foi capaz de, mediante uma palavra de sabedoria, não cair na armadilha, que ali era uma grande armadilha para o Senhor Jesus, né? Correto? Se ele fala contra, estaria falando contra Roma. Contra o império. E aí o império ia ter problema com o império, não é isso? Sim, senhor. Poderia ter problema. Poderia ser preso, poderia ser morto. Uma série de coisas. Sim, senhor. Correto? Se ele fala contra. Não, nada disso. Nacionalismo e tal, aquela coisa toda, não é? Sim, senhor. Naquela época, quem falasse contra o império sofreria a morte. Só que aí, quem falasse contra a morte seria realmente de um impostor, alguém que eles considerariam subversivo. Então, se Jesus falasse isso, ia morrer, pagar, porque era subversivo. Foi ali uma trama muito forte. E se ele fala o contrário, teria problema com os judeus. Teria problema com os judeus, porque queriam pegar ele na questão de dar a Deus. Né? Aí a palavra de Jesus quebrou a trama. Mas vamos com Jesus, tá? Olha, Jesus dá show, tá? Então, vamos com Jesus. Vamos abrir lá agora em João, capítulo 8, versículo 4 e 5. É uma passagem conhecidíssima. Às vezes a pessoa, pela falta de depender de Deus, e consequentemente da manifestação dos dons, entra em furadas, né? Entra em enrascada. E o Senhor quer livrar os seus servos de enrascada. Tá certo? Vamos ver lá o capítulo 8 do Evangelho de João. Sim, senhor. Você quer que comece do primeiro versículo, reverendo? Pode ser do primeiro versículo. Sim, senhor. Pode ler. Jesus, entretanto, João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava.
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pastor Evandro. Mais uma vez, tentaram encurralar Jesus. Por quê? Levaram a mulher pega em adultério, mas só a mulher. E apresentaram a Jesus. E falaram, ela foi pega em adultério. Jesus, como mestre, se ele fala que ela estava errada e podia apedrejá-la, ele seria levado para o sinédrio depois. Porque pela lei ele estaria errado. Quando a gente vai lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, orienta que quando um homem adultera com uma mulher, os dois devem ser levados para julgamento. E não era isso que estava acontecendo, ele foi só com a mulher. E Jesus, então, com a palavra de sabedoria, foi lá no coração deles e falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ora, o tiro saiu pela culatra. Agora vocês vejam que coisa admirável é um homem cheio do Espírito Santo, né? Como é que o Espírito Santo vai agir e vai dar a ele, vai manifestar esse dom, né? Porque essa palavra, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí, pegou geral. Pegou geral. Mas vamos assim lembrar que em 1 Coríntios, capítulo 12, escrevendo a igreja de Corinto, então o apóstolo São Paulo está colocando isso ali muito claro para a igreja, né? Ali em Corinto ele está corrigindo, e ele então aproveita nessa correção, expõe de uma maneira extraordinária a manifestação desses presentes. Glórias a Deus. Vou repetir, presente. Os dons são presentes. A igreja sem dons, ela não passa de uma associação religiosa. É preciso ter manifestações do Espírito Santo, né? E um dos dons é o dom da palavra de sabedoria, né? Leia isso aí mais uma vezinha. Sim, senhor. Capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor.
Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Maravilha, né? Maravilha. Deixar você aí conversar com quem está ao seu lado, mesmo estando sentado distante. Como é que você está absorvendo as lições extraídas da Bíblia, com fatos bíblicos, sobre a manifestação desse dom da palavra de sabedoria? Conversa aí um pouquinho. Vamos entendendo, vai conversando, eu vou falando aqui um pouquinho. Vamos entendendo que se trata de ação do Espírito Santo na nossa vida. Se trata de uma palavra dada mediante o Espírito Santo. Não é algo que eu tenha aprendido na faculdade, não é algo que eu tenha aprendido, sabe? É algo que o Espírito Santo vai dar. Não é? É só você observar, por exemplo, aquilo que aconteceu com Salomão. Aquele problemão, aquelas duas mulheres, e ele tendo que ele tendo que cumprir a sua missão, consequentemente ganhar reputação, né? Enfim, ele aprendeu aquilo ali aonde? De onde veio aquilo ali? Amém? Então vamos lembrar que isso está à nossa disposição. Está também à nossa disposição. Se nós vivemos pelo reino, quantas situações, né, que a gente... Só Jesus, gente. Só Jesus. A gente tem que ter muita humildade de reconhecer que é Deus manifestando na nossa vida, senão a gente não consegue. Vamos admitir isso, Senhor? Eu preciso, diariamente. Quer dizer, Salomão, no exercício da sua função, ele precisava de dar uma solução. Não é isso? Quer dizer, nunca fez um exercício daquela natureza no colégio, enfim. Então, é algo que vem de Deus. Igreja é assunto espiritual, é sobrenatural mesmo. Amém? Queria que vocês nunca tivessem ilusão de quando você conhece uma pessoa que tem certos talentos naturais, correto? E tem. Você fala assim, essa pessoa podia fazer isso na igreja. É um engano completo. É um engano completo, sabe? Essa pessoa... Não, gente, igreja é algo que Deus deve fazer na pessoa e através da pessoa. E essa pessoa entende disso, poderia isso. Gente, é Deus que levanta as pessoas e vai encher do Espírito Santo. Então, em um outro momento que houve no livro de Atos, uma grande palavra de sabedoria para resolver um problema, vamos abrir aí? Foi em Atos dos Apóstolos, qual é o capítulo, Juliana? Hein? Capítulo 6. Vamos ver o que aconteceu naquele momento. Surgiu um problema, tinha que ser bem resolvido. Capítulo 6. Eu pedi ao Espírito Santo para me ajudar quando começasse a falar nos dons, não chegar aqui, sabe, com nenhuma complicação, sabe? Chegar com simplicidade, com clareza, né? E mostrando na Bíblia. Né? Está aí, ó. Faz assim para a pessoa, na nossa igreja é assim. Quem quer louvar o nome do Senhor? Mas não é, irmão? Florear um negócio, não sei o quê. Não. Estamos aqui, o Espírito Santo em nós, está ministrando para mim, para você, para todos nós. Né? Vamos sair daqui mais sábios, né? Mais ricos da graça de Deus sempre. Né? E eu, sinceramente, eu estou falando para vocês, né? A gente tem experiência na nossa vida de depender mesmo de uma palavra que venha de Deus. Você depende para pregar. Imagine, pregar toda terça, pregar todo domingo, pregar... Se não for Deus, não tem nada, não vem nada. Né? Tem que vir do alto mesmo. E agora, o que estava no alto está dentro de mim e de você, o Espírito Santo maravilhoso, glorioso. Quem vai ler agora? Isso. Porção das Escrituras... tira a confusão. Sim, senhor. Atos 6, versículo 1 em diante. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos